3, 2, 1. Test complete. Yeah. Hey. Okay. Olá, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos. Diário de treino Ironman Brasil 2023, 19º episódio. Penúltimo episódio, pelo menos penúltimo nessa linha que estamos seguindo, nesse formato, já que faltam apenas 2 semanas para a prova, sem ser no próximo domingo. No outro domingo, dia 29 de maio, estarei eu lá em Jurerê Internacional, na praia de Jurerê, alinhado para largar Ironman Brasil 2023, meu segundo Ironman em Florianópolis. A emoção está grande, não estou ansioso não é uma palavra boa, aprendi há pouco tempo isso, ansiedade não é um bom sentimento. Estou animado, motivado, feliz e aguardando bastante o grande dia, está chegando. Então, vamos nós, penúltimo episódio dessa série, já que semana que vem teremos o último episódio e na outra semana, na semana seguinte, já vou deixar aqui o convite para vocês, dia 28, agora me pegou, dia 28 talvez, dia 28 no sábado, ao meio-dia, eu estarei aqui no canal do YouTube, para quem está no YouTube, para quem está no Spotify, vá para o YouTube, se inscreva no canal, porque dia 28, sábado, ao meio-dia, eu farei um episódio especial ao vivo, lá de Floripa. A ideia é falar do Race Week, falar da semana de treinos pré-prova ao vivo de lá. E não só isso, aproveitar o clima e falar um pouco e contar para vocês de tudo que está rolando por lá, como é que está a ilha, como é que está a praia, como é que está o clima, as pessoas, os competidores, os bastidores da prova, que é muito legal. Quem nunca foi para Floripa, quem nunca presenciou, assistiu a um Ironman Brasil, eu super indico. Vão para lá para torcer, para assistir, é muito legal a semana ali. A semana não, mas pelo menos os 4 dias, quinta, sexta, sábado e domingo, são muito especiais. Talvez aí a prova brasileira de triatlon que mais movimenta o cenário nacional, então bastante gente vai para lá não só para competir, mas principalmente para assistir, para se ligar no que está rolando aí no universo do triatlon nacional. Então, sábado, sem ser o próximo sábado, no outro, deixa eu só confirmar a data que agora me pegou, mas eu acho que é isso mesmo. Se hoje é 14, é isso mesmo. Então é 27 de maio, meio-dia, o episódio ao vivo do Ironman Brasil. Falei demais. Comecei falando muito, vamos ao que interessa. 19ª semana de treinos. Para quem está acompanhando e quem está religiosamente assistindo os episódios, estava com certeza ansioso ou ansiosa, ou ansioso não é uma boa palavra, estava animado, estava querendo saber logo sobre essa semana, porque eu havia prometido, eu havia dito que essa semana que passou seria a semana mais pesada de treinos, e conforme prometido realmente foi. 19ª semana, faltando 3 semanas para a prova, eu fiz a semana mais longa de treinos, no total de 28 horas de treino. Temos um novo recorde, eu nunca havia treinado tanto na minha vida, 28 horas completas de treinamento durante a semana que passou, divididas em 17 sessões. Então, como vocês já devem prever, foi uma semana bastante pesada, mas que eu quero trazer aqui alguns insights, algumas reflexões muito interessantes. Semana de bastante treino, tem bastante reflexão, então tenho certeza que esse episódio vai ser muito especial. Mais especial ainda, pois estou gravando aqui no meu local de trabalho, aqui é o consultório, olha que bonito. Tem ali o símbolo do meu doc junto com o símbolo da Olimpo, que é a clínica que eu trabalho, que eu fico aqui no laboratório, aqui tem a esteira
do teste ergospirométrico, esse é meu consultório. Estão todos convidados a conhecê-lo. Mas vamos voltar à semana. 28 horas de treino, 17 sessões. Números do Training Peaks. Meu fitness 131, o maior fitness da história. Bati meu melhor fitness, 131 de CTL. Fadiga 148. Também não é a maior fadiga não. Teve uma de 169 ali no meio, mas uma das maiores fadigas acumuladas, 148. E o form menos 34. Também já tive piores forms, mas esse também está bem ruim. Então, claro, semana pesada, e não só a semana, como eu venho acumulando semanas pesadas, culminaram aí com números altos. Falando um pouco especificamente, dividindo a semana. A semana começou na segunda-feira com um baita treino, um treino longo de corrida, 2 horas e 40 em plena segunda-feira de manhã. Foi bem engraçado porque é interessante começar a semana com um treino desse tamanho, desse volume todo. Foram 35 quilômetros, quase uma maratona em plena segunda-feira. Comecei bem cedinho lá no Ibira e foi legal que vi gente chegando, indo embora, vi outras pessoas chegando, ou seja, eu peguei 2 turnos de pessoas no Ibira. Estava eu lá correndo 35 quilômetros no Ibira. Pace de 4,30, frequência cardíaca média 1,47, uma frequência cardíaca alta, já que eu vinha aí de um sábado pesado, o último simulado eu tinha feito no sábado anterior. E aí na segunda foi só isso que eu fiz, eu não consegui nadar, não deu tempo de eu nadar. À tarde eu fiz uma sessão de físio com a dona Sabrina, que sofreu, estava bem dolorida a musculatura, então foi uma fisioterapia mais light aí, que era o que ela conseguia soltar. Na terça, sem mais chororô, já voltaram os treinos longos. Na terça de manhã eu fiz uma bike de 2 horas e 25 de ritmo, um bom ritmo, deu 80 km, um bom treino. Depois caí para nadar 4.000 metros e à noite ainda fiz muscula. Essa semana, além do alto volume de treinos, a musculação foi o pico de intensidade, então eu fiz uma musculação muito pesada. Fiz aí, agachei com os maiores pesos que eu já havia agachado na minha vida, agachei com mais de 100 quilos, enfim, treino pesadíssimo. E foi isso na terça. Na quarta, não parou, eu fiz um treino muito legal de corrida, logo de manhã, 1 hora e 25 de treino, 18 km. E o bloco principal, a série principal, eram 6 vezes 9 minutos em ritmo de prova, com 1 minuto caminhando. Então, praticamente aí 1 hora correndo no ritmo de prova. Eu já estava cansado do acúmulo aí da semana, já que nos 2 primeiros dias eu já tinha corrido e pedalado bastante, então estava com as pernas cansadas, mas saiu um bom treino, fiquei feliz. E depois acabou a corrida, eu fui direto para a natação para fazer um teste de corrida, um teste de natação, 3.800 metros com a roupa que eu vou usar na prova. Então fiz ali como se fosse um simulado de natação, um bom treino, um bom tempo, fiquei feliz. Eu tinha feito isso ano passado, antes da prova, mais ou menos faltando 2, 3 semanas para a prova. Esse ano eu repeti esse teste. O meu tempo desse ano foi pior que do ano passado. No ano passado eu nadei melhor, mas tem toda a conjuntura da semana acumulada e também possivelmente eu estava mais bem preparado o ano passado do que esse ano na natação. Vamos ver como é que vai ser na prova, tudo pode acontecer, mas talvez eu não esteja tão bem preparado como eu estava no passado. Mas a diferença é muito pouca. E talvez eu consiga fazer um tempo melhor na natação esse ano do que ano passado, vamos ver. Tudo depende de vários fatores, da dinâmica de prova, das condições do mar, enfim, vários fatores aí que são relevantes. Não quer dizer que eu fiz um tempo pior, que eu vou nadar pior, não acho isso. Nem meus treinadores também acham isso, eles ficaram felizes com o meu tempo. Na quarta, normalmente eu não faço físio, mas eu estava com as pernas bem judiadas, estava com o corpo cansado
E aí eu encaixei mais uma sessão de físio à noite. Eu dei sorte do meu último paciente cancelar a consulta e aí eu, na hora, pedi para as meninas aqui da Olimpo um horário para eu passar com a físio e aí eu consegui soltar mais um pouquinho, porque na quinta a gente fez um duplo Romeiros, eu, Vitor Castelo Branco, Vitor Chupeta, Vitor da Z2 e o André Sanches do Garagem. A gente foi lá para Romeiros bem cedinho e fizemos um duplo Romeiros. Para quem conhece Romeiros sabe do que eu estou falando, para quem não conhece, Romeiros é uma estrada que nós temos aqui na região de São Paulo, na Castelo, no quilômetro 48 da Castelo, tem uma estrada que liga algumas cidades do interior, Cabreúva, Pirapora do Bom Jesus, até Itu, até o portal de Itu. É um lugar muito especial, mesmo quem não é de São Paulo já deve ter ouvido falar em Romeiros, pois é uma estrada que passa pouco carro, e é uma região bastante montanhosa, então é um lugar bom para treinar subida, para treinar montanha. A volta que a gente normalmente faz, que é do posto ali da Castelo Branco até o portal de Itu e voltar, são 100 km com 1.100 de altimetria acumulado. E o que a gente fez na quinta foi 2 vezes esse percurso, então a gente fez 200 km, um total de 6 horas e 45, 6 horas e 50. Um ritmo bom, a gente não forçou, não foi forte mesmo, porque não tinha condição nenhuma de fazer força, muita força, estava cansado. Mas foi um ritmo bom. A gente aproveitou, o André fez um vídeo, gravou um episódio lá pro canal Garagem Training que ele tem, que é muito legal. Acho que todo mundo que acompanha, que deve acompanhar por lá, assistam, ficou muito legal, foi irado. O André ficou dando risada das nossas idiotices, das nossas brincadeiras, teve que aguentar a gente, teve que aguentar o Vitor, mas foi bem bom, foi um pedal gostoso. E na quinta ainda eu consegui fazer um treino de fortalecimento, eu queria fazer esse treino porque era uma semana importante dos treinos de força, então fui lá para Care à noite e consegui treinar fortalecimento. A gente fez esse pedal cedinho, a gente acabou, era 2 da tarde, a gente saiu correndo, foi direto para Z2 porque a gente tinha 2 gravações. A gente tinha que gravar podcast com 2 convidados diferentes. A gente passou a tarde lá gravando, eu saí de lá e fui direto para Care para fazer o fortalecimento, ou seja, saí de casa 5 da manhã, 4:30 da manhã, cheguei em casa 9 horas da noite, mas foi um dia muito produtivo e muito bom. Na sexta, acordei, obviamente, muito cansado, e foi um treino completamente tranquilo, fiz meia hora de corrida e fiz uma natação bem feita e também uma sessão de mobilidade, de flexibilidade, alongamento, estabilização, foi muito boa. Então eu consegui também encaixar esses treinos na sexta. Descansei bastante porque no sábado tinha um treino bastante importante, um treino de teste de bike, então foi um treino de 3 horas e meia lá na PET, no Parque Ecológico do Tietê, 3 horas e meia com o setup de prova, ou seja, minha bike já está praticamente pronta do jeito que eu vou competir, com a roupa que eu vou competir, com o capacete que eu vou competir e com as estratégias que eu vou adotar, tanto de alimentação como hidratação, e também o ritmo de prova. Então a ideia era manter ali o ritmo de prova, colocar a potência que eu pretendo competir. Foi um treino muito bom, foi um treino que eu consegui encaixar a potência, então consegui entregar o que estava sugerido. O Ronaldo fez um teste de lactato, ele dosou meu lactato com 2 horas de treino, meu lactato estava 1.8, então estava dentro do limite aí aceitável, então não estava quebrado, não estava forçando demais o sistema. Então fiquei muito feliz com o treino e acabei o pedal, saí para correr 1h50, então também uma corrida bastante longa, encaixada, um ritmo um pouco mais alto do que é o ritmo de prova, mas me senti bem, me senti confortável, foi bem bom esse treino. E no domingo também treinei um treino mais leve, 4.000 metros de natação e 1 hora de pedal no rolo easy, tranquilo. Cansei só de falar e explicar para vocês toda a semana de treino. Foi isso, muitos treinos, mas eu queria destacar alguns pontos relevantes.
O primeiro deles, esse meu treino de pedal no sábado, 3 horas e meia no ritmo de prova, foi o primeiro treino longo de pedal do ciclo inteiro que eu fiz o ritmo que eu pretendo fazer na prova. Isso é muito interessante, porque depois de 5 meses no ciclo, esse foi o primeiro treino que o Ronaldo colocou na planilha a potência que ele planeja que eu faça a prova lá em Floripa, nos pedais longos. Claro, nos pedais mais curtos eu já fiz potências maiores, já fiz séries com potências muito maiores, mas treinos longos, treinos contínuos, foi a primeira vez que ele colocou o ritmo de prova. E eu achei isso muito interessante, eu queria compartilhar isso com vocês e queria trazer uma reflexão, já que às vezes a gente, não só na corrida, isso é muito comum na corrida, as pessoas acham que tem que fazer o longo no ritmo de prova, o que não é o correto. A gente tem que fazer longos de treino em ritmos mais lentos do que a gente pretende fazer na prova. Mas eu vi isso acontecer agora na bike. Então, durante todo o ciclo eu fiz meus treinos longos de bike em potências mais baixas do que a potência que eu fiz nesse sábado, que é a potência que a gente planeja fazer na prova lá no Ironman. Então consegui colocar uma boa potência, me senti super bem, 3 horas e meia totalmente concentrado. Mais importante, e outro aspecto relevante que eu queria trazer é 100% aero. Essa história de ter um capacete aero, ter roda fechada, pneu tubeless, corrente de cerâmica, rolamento de cerâmica, pernito ou canelito, roupa aerodinâmica, tudo isso vai por água abaixo se o indivíduo não fica aero o tempo todo. E isso é muito importante. Então, a ideia é ficar ali abaixado, ficar no clipe, não olhar para trás, não subir no guidão. Se você pretende fazer uma prova aero e quer fazer o melhor tempo, isso é fundamental. Óbvio, há pessoas que, precisam subir no guidão para alongar as costas, porque sente dor, ou se sente segura para se alimentar e para se hidratar só quando sobe no guidão. Não estou falando isso. Acho que para essas pessoas, ótimo, façam isso. Enfim, não é só sobre tempo. Mas, para quem está na pegada de tempo, na pegada de fazer o mais rápido possível e buscar um tempo difícil de ser alcançado, às vezes a gente gasta dinheiro, gasta energia com detalhes e esquece o principal, que é se manter na posição, que é ficar quietinho ali, cabeça baixa, fazendo força o tempo todo, concentrado. Consegui ficar no clipe o tempo todo, praticamente só nos retornos ali que precisa subir, óbvio, né, para não cair, mas consegui fazer isso. E depois saí para correr, uma corrida bem encaixada. Um treino foi bastante longo, foram aí 5 horas e 20 de treino, mais um treino longo, e não foi o único treino longo da semana, já que na segunda-feira já começou com 35 km de corrida. Eu fiz alguns treinos longos da semana e por isso eu queria trazer essa reflexão sobre esses treinos longos, como é importante e como um treino longo ele tem vários aspectos, não só da questão do treino. Mas para falar sobre isso, primeiro eu gostaria de falar e tentar definir o que é um treino longo. Isso é muito complexo porque é uma definição completamente subjetiva. A gente não tem nenhum artigo, nenhum livro, nada técnico que defina o que é um treino longo. O treino longo é totalmente subjetivo a partir da interpretação de quem está fazendo. Então, para quem está treinando para completar os primeiros 5 km, correr 4 km, por exemplo, é um treino longo. Ao passo que um ultramaratonista, um indivíduo que está treinando para uma ultramaratona, correr 30 km para ele não é longo, enfim. Então, primeiro, chame de longo o que você achar que é longo, isso não tem problema nenhum. Vou fazer o longo de sábado e for 8 km para você, se para você é longo, ótimo, é longo. Agora, algo que é comum dos treinos longos, que são os treinos extensivos, são treinos contínuos e em baixa intensidade. Treino longo é treino contínuo em baixa intensidade. Isso define o treino longo.
e não a distância ou o tempo. Pelo menos para mim, essa é a minha interpretação. Posso estar errado. Se vocês tiverem outra interpretação sobre o assunto, fiquem à vontade para compartilhar por aqui. Mas essa é a minha interpretação. Outra coisa importante e relevante dos treinos longos é que... Eita, estão cantando parabéns bruto aqui. Brunão, parabéns. Outra coisa relevante e importante sobre os treinos longos é a questão mental dos treinos longos. Isso é muito interessante em dois aspectos. Primeiro, a função de um treino longo preparar o seu mental. Espera um pouquinho. Boa. A questão do treino longo, preparar o seu mental, mesmo porque na prova essa questão mental é relevante, principalmente num Ironman, que a prova é muito longa. Então, você estar com essa questão mental bem equilibrada é relevante, principalmente num quesito chamado paciência. Pensei muito nessa semana sobre isso, como é importante você ser um indivíduo paciente e como os esportes de endurance trabalha esse quesito paciência na vida. Já que muitas vezes você começa a treinar cansado, começa a treinar com dor, e o treino é longo e você vai precisar trabalhar a sua paciência porque vai demorar. Você vai ficar muito tempo por ali e você precisa trabalhar o seu mental para aquilo se tornar algo prazeroso ou tornar algo menos nocivo possível, menos doloroso, menos que sofra menos. E isso tem muito a ver, pelo menos para mim, com a questão da paciência, de você ficar quietinho, saber que aquilo ali, aos poucos, você vai conseguindo vencer as etapas até o fim do treino. Esse é o ponto inicial de treinar o mental para suportar. E o segundo ponto é a questão do trabalho mental de lidar com as adversidades e com os monstros e com as sensações e as percepções ao longo de um treino longo. Ao longo de um treino longo ficou muito bom. Mas quem já passou por isso, acho que todo mundo que ouve aqui tem alguma questão dessa para compartilhar, como a gente ao longo de um treino longo convive com vários personagens internos, personagens que te dão motivação, personagens que te colocam para baixo, e sempre, no fim das contas, é um jogo mental muito grande de você tentar equilibrar essas vozes e tentar aos poucos ir alinhando para chegar no treino e fazer, e principalmente para você se concentrar no treino. Isso é muito importante, é a questão do mindfulness, de você estar presente, estar focado e não deixar que essas vozes, esses monstros tomem conta da sua cabeça. E sempre com a máxima, e essa máxima eu tenho carregado já faz um tempinho e tem me ajudado muito, saber que você vai sofrer, vai ter momentos muito ruins, mas também terão momentos muito bons. Então, ao longo de uma prova, ao longo de um treino longo, momentos ruins e bons vão conviver, e nada que esteja tão ruim não vai melhorar e nada que seja tão bom não vai piorar. Essa eterna montanha-russa ela acontece. E já parafraseando a dona Ana Augusta, que lá em Kona me deu uma lição em uma única frase, ela disse assim: olha, quando você se sentir forte, guarde energia, e quando você se sentir fraco, use essa sua energia. Então isso é muito legal, não adianta na hora que você está se sentindo bem você fazer força, porque você vai gastar a sua energia, e aí quando você sofrer, você não vai ter essa energia que é necessária para você voltar para o lado bom, para o lado descansado e continuar seguindo. Reflexões sobre treinos longos, é muito importante e é gostoso demais fazer treino longo. Eu gosto particularmente, e me veio algo na mente que eu gostaria muito de falar, aproveitem os treinos longos e não reclamem, por favor, não reclamem. Esse ciclo eu me deparei com essa percepção e eu comecei a reparar como as pessoas reclamam depois dos dias de treino longo. Então, vários treinos longos eu fiz em lugares que as pessoas estão treinando para o Ironman, então lá na Estrada Velha, ou lá na PET, ou em Romeiros, e os treinos são longos. Então,
começa às 5, 6 da manhã, vai acabar 2 da tarde. E quando acaba, eu particularmente estou muito feliz, estou amarradão, estou contente pelo que aconteceu, por ter completado o treino e por ter conseguido vencer essa etapa, mas eu me deparo muito com as pessoas reclamando, com as pessoas falando mal e que não aguenta mais e não façam isso. Não façam isso. Primeiro, ninguém é obrigado a fazer isso. A inscrição não é voluntária. Ninguém obrigou você a se inscrever. Segundo ponto, reclamar não vai ajudar, não vai tornar o treino mais curto. Pelo contrário, vai piorar a situação, vai te trazer uma carga negativa. E terceiro, você vai incomodar as pessoas que estão ao seu lado, que estão em outra vibe, você vai infectá-las com o seu mau humor. Então, curtam o processo, acho que essa máxima de curtir o processo é batida, mas tem que sempre mantê-la em mente para as pessoas entenderem o propósito, os porquês. Né? E isso eu tenho me questionado muito, os motivos pelos quais eu faço isso. Eu já estou aí no 4º ciclo de Ironman em um ano. Quando eu largar lá daqui 2 domingos, será o meu 4º Ironman num prazo de um ano. Então fiz Floripa ano passado, fiz Kona, fiz Patagon e agora Floripa de novo. E estou feliz, estou bem, é interessante e oportuno isso. A minha ideia é falar sobre isso um pouco mais para frente, mas cada ciclo é um ciclo. Esse ciclo foi completamente diferente de todos os outros 3, cada um com suas particularidades, cada um com seus detalhes. Esse, ainda mais, foi bem diferente do que eu havia planejado, mas foi um bom ciclo, coisas que eu aprendi muito, ainda não acabou. No sábado, quando eu acabei esse treino longo, essa transição, eu fui lá dar um abraço no Ronaldo, fui até o lugar que ele estava, peguei meu carro, fui até o lugar que ele estava lá dando suporte, eu dei um abraço nele, agradeci. Aí ele não entendeu muito, ele falou, cara, o que você está fazendo? Eu falei, cara, estou te agradecendo pelo ciclo dele. Ele falou, cara, não acabou o ciclo. Eu falei, não acabou, claro, mas ter passado por essa semana foi muito importante, porque realmente era a semana que quem passou por essa semana, quem está me ouvindo, está comigo no ciclo, quem passou por essa semana, quem está aqui vivo, não está doente, não se machucou, irá largar na prova, parabéns, você completou o ciclo. Agora essas 2 semanas é momento de se cuidar, de ficar atento para não ficar doente, se hidratar bem, se alimentar bem, dormir bastante, carregar as energias. Agora é a hora das famosas supercompensação, é a hora de se sentir muito forte, é de sair do poço do cansaço, né? Todo mundo muito cansado, agora a história é descansar e recuperar e ficar forte, muito forte, para conseguir largar muito bem e fazer uma baita prova para coroar esse ciclo, para coroar esse período, né? Esses quase 6 meses, aí, 5 meses, 4 meses, enfim, cada um começou num tempo, mas comemorar esse período de intensa dedicação, de intensa comprometimento e disciplina, enfim, vários pontos. E para quem está acompanhando e está cada vez mais com vontade, eu tenho certeza, acho que se eu assistisse eu falando e não tivesse inscrito, eu ia morrer de vontade de me inscrever, porque é muito legal e eu tento passar sempre as coisas positivas. Pensem bem, vejam se vocês têm bagagem para se inscrever no Ironman, se vocês já fizeram treinos e provas que te gabaritam para começar um ciclo. E se sim, vamos juntos. Meu doc tem aí o programa Ironman Brasil 2024. Estamos já nos ajustes finais e já recebendo aí pessoas que estão interessadas. Então, se vocês estiverem interessados, já demonstrem interesse, porque, óbvio, serão pouquíssimas vagas, não tem como abraçar todo mundo, porque a ideia é cuidar de perto, é fazer um trabalho bastante próximo e intenso para 2024, porque 2023 está aí. E acho que é isso, falei demais. Semana que vem eu volto para falar dessa semana que vai ser relativamente leve, não muito leve, mas vai ser bem mais leve do que as outras. E para falar dos últimos detalhes de preparação e de organização para a viagem e para as coisas que vão acontecer. Acho que é isso. Muito obrigado.
Episódio mais curto, a pedidos. Os últimos têm ficado muito longos, mas eram os mais longos. Essa semana foi 28 horas de treino. Mais um desafio superado, feliz demais por ter saúde, ter alegria e fazer isso que eu gosto, ter a oportunidade e a possibilidade de fazer, de conseguir me organizar e de ter as capacidades aí necessárias para desenrolar esse processo. Fechou? É isso. Tchau, tchau, tchau para vocês. Até semana que vem. Se inscrevam no canal. Quem está no Spotify, vá para o YouTube. Quem está no YouTube, ouça no Spotify, porque eu tenho ouvido do Spotify, tenho gostado muito, porque dá para fazer outras coisas, não precisa ficar olhando para esse ser aqui que vos fala. Fechou? Beijo, tchau, até semana que vem. Valeu!